Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais uma live, para dar continuidade à nossa reflexão. Hoje o 16º dia da nossa reflexão baseada no livro Uma Vida com Propósito. Então hoje o tema é o que realmente importa. Então se você vem me acompanhando, você sabe que nós estamos fazendo uma reflexão baseada no livro de Rick Warren, que é Uma Vida com Propósito e que tem como objetivo te convidar a refletir sobre o seu propósito ou o propósito respondendo uma pergunta que talvez você sempre que fez. Por que é que eu estou nesse planeta? O que é que eu vim fazer aqui? Então, se você esteve conosco ontem, então hoje é uma sequência, um degrau a mais, eu costumo dizer, para você começar a entender e clarificar o seu propósito de vida. E hoje o nosso tema é o que realmente importa. Então, para você ter uma base do que se trata, fica comigo, me acompanha aqui que você vai entender um pouco mais. Hoje é para responder, aliás, não é uma pergunta, né? Para esclarecer o que realmente importa. Se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Leonice Salete, sou terapeuta da alma feminina e mentora de microempresários. Então, eu estou aqui obedecendo, né, uma ordem do Pai que é te compartilhar contigo um pouco do meu aprendizado, um pouco do que eu já vivi e do meu entendimento e dentro do meu propósito de vida também. Então, primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, por essa inspiração, por essa a clareza do Espírito Santo para vir compartilhar contigo esse tema, para que você tenha informações, esclarecimentos. Se você tem se perguntado sobre, afinal das contas, o que é que estou fazendo aqui? Ou será que eu estou sendo obediente ao Pai? Então, se você ficar aqui até o final dessa reflexão, hoje tu vai ampliar um pouquinho a tua consciência e ter um pouquinho mais de aprendizado. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou no que eu faça. Sem amor, estou falido. Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 13:3. Amor significa viver da maneira que Deus nos mandou viver. Como vocês ouviram desde o início, o mandamento dele é este: viva uma vida de amor. Lá, segundo João 1:6. Então, viver consiste em amar. O Rick, ele coloca essa afirmativa aqui. Então, uma vez que Deus é amor, a lição mais importante que ele quer que nós aprendamos neste mundo é como amar. E quando amamos, que somos mais parecidos com o Senhor. Então, o amor é uma forma de nos tornar mais parecidos com o Senhor. Então, de modo que o amor é a base de todos os mandamentos que ele nos deu. Toda lei se resume num só mandamento: ama o seu próximo como a si mesmo. E essa afirmação depois tem uma sequência. Lá, Gálatas 5:14. Se você ler o 15, você vai entender essa sequência, qual é esse mandamento. Então, aprender a amar sem segundas intenções não é fácil. Principalmente para nós humanos, é muito desafiador chegar ao ponto de eu conseguir amar o meu próximo sem querer nada em troca, simplesmente porque ele é tão filho quanto eu, que era a nossa reflexão de ontem. Então, para você entender que tudo isso nós temos, é uma vida para aprender. Estamos aqui para aprender. É claro que Deus quer que amemos a todos,
mas tem um interesse especial em que aprendamos a amar as outras pessoas que fazem parte da sua família. Vamos entender um pouquinho mais isso, né? Como nós vimos já no segundo capítulo, né, no segundo propósito, que nós começou ontem, né, para a nossa vida, Pedro aconselha: demonstre amor especial pelo povo de Deus. Vamos entender um pouquinho mais, fica aqui. Lá em 1 Pedro 2,17 se refere a isso. E Paulo expressa o mesmo sentimento, né, falando para os Gálatas sobre isso. Ele diz assim, ó, quando tivermos oportunidade de ajudar alguém, devemos fazê-lo, mas devemos dar atenção especial àqueles que pertencem à mesma família de fé. Por que Deus insiste que dedicamos amor e atenção especial aos outros cristãos? Por que eles devem ser priorizados? Porque o mandamento é: ame ao teu próximo como a si mesmo. Mas Paulo chama atenção, principalmente dos Gálatas e obviamente a todos, para dizer que nós precisamos primeiro amar a família da fé. Por que isso? Porque Deus quer que a família seja conhecida pelo amor mais do que qualquer outra coisa. Jesus disse que o nosso amor um pelos outros, e não nosso sistema doutrinário, é o maior testemunho que podemos dar ao mundo. Ele diz: esse profundo amor que vocês tiveram, né, tem um pelos outros, provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Está lá em João 13:35. Então, para a gente entender um pouquinho o que significa isso. No céu, desfrutaremos a convivência da família de Deus para sempre. Mas primeiro temos um trabalho árduo a realizar neste planeta, que nos servirá de preparação para a eternidade. Então, Deus nos educa sempre, né, responsabilidades familiares, e a principal é a prática de amar uns aos outros. Então, a primeira coisa que Deus nos pede, nos dá essa responsabilidade de amar, né, os nossos familiares. Por que isso? Porque é da vontade de Deus que você tenhamos um relacionamento íntimo e constante com os outros fiéis, para que possamos desenvolver a habilidade de amar. O amor não pode ser aprendido no isolamento. Nós precisamos de pessoas por perto. Pessoas irritantes, imperfeitas e que nos decepcionam. Por meio dessa união, aprendemos 3 verdades importantes. Então, por isso que foi criada a instituição, né, que muitos chamam de igreja, mas é um espaço para que os cristãos se unam. Aquelas pessoas que muitas vezes comungam da mesma fé ou da mesma compreensão. Por isso que existem esses espaços. Então, por exemplo, não basta dizer: uma coisa que eu quero na vida é ser amoroso, como se isso fosse apenas um item na sua lista dos 10 principais objetivos. Seus relacionamentos devem ter prioridade acima de tudo. Por quê? Então vamos entender como que nós podemos agir. A vida sem amor não tem valor nenhum. Isso é um fato. Então Paulo levanta a questão: assim não importa o que eu diga, o que eu creia ou o que eu faça. Sem amor estou falido. Lá na carta da 1 Coríntios 13:3. Frequentemente, agimos como os relacionamentos devessem ser encaixados em nossa agenda. Falamos em encontrar tempo para os nossos filhos e em reservar até tempo para as pessoas que fazem parte da nossa vida. Isso dá a impressão de que os relacionamentos são apenas parte da nossa vida, no contexto de muitas tarefas, né? Mas Deus diz que a vida é feita de relacionamentos. Então, 4 dos 10 mandamentos tratam do nosso relacionamento com Deus. E os outros 6 tratam do nosso relacionamento com as pessoas. Olha como o pai prepara os seus filhos.
Então, mas todos os 10 mandamentos, eles se referem a relacionamentos. Então, né, 4 relacionamento em relação aos pais e os outros 6, como que a gente tem que se comportar com as outras pessoas. Lá em Mateus 22, 37 diz assim, ó, você deve amar ao Senhor seu Deus de todo o coração. Olha só o esclarecimento e a diretiva. Porque, né, se você tem dúvida, você vai... né, Mateus escreveu isso dizendo o que Deus disse. Então, esse é o maior mandamento, né? É o primeiro e maior. Né? Você deve amar ao Senhor teu Deus de todo o coração. Esse é o primeiro mandamento. E não só o primeiro, como é o maior. E aí o segundo diz assim, ó, também tão importante. Ame o seu próximo como a você mesmo. Então, todos os mandamentos e todas as instruções dos profetas baseiam-se nesses 2 mandamentos. Está lá em Mateus 22, 37. Então, depois da gente aprender a amar a Deus, adorar, como a gente já viu nas lives anteriores, nos capítulos anteriores, aprender a amar os outros é o segundo propósito da nossa vida. Por que aprender, né? Vamos entender um pouquinho. Os relacionamentos não são realizações ou aquisições materiais. São o que mais importa na vida, né? Mas por que nos permitimos menosprezar nossos relacionamentos muitas vezes? Mesmo às vezes os casais, pai e filho, muitas vezes a gente não prioriza. Por isso que Paulo também traz uma advertência para que a gente não ande sozinho, que a gente se relacione com os outros, né? Então, por exemplo, se a minha agenda, a tua agenda está sobrecarregada, nós começamos a tratar de forma superficial, reduzindo o tempo, a atenção, a energia com quem? Com as pessoas que estão mais próximas de nós, acreditando que eles vão entender isso. E aí a gente tem que lembrar que o que é mais importante para Deus é substituído pelo mais urgente. Então, o trabalho e os negócios são inimigos de relacionamentos. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, a gente foca nisso e esquece. Esquece do marido, esquece de filhos, esquece de mãe, enfim. Né? Então, vamos pensar um pouquinho nisso. Então, por que o trabalho e o negócio são inimigos dos relacionamentos? Porque nos preocupamos, né, em ganhar a vida, concluir nossas tarefas, pagar as contas, cumprir as metas, né, como se isso fosse a razão da nossa vida. Mas não é. O objetivo da vida é aprender a amar a Deus e as pessoas. Vida menos amor é igual ao quê? A 0. Então, para a gente entender um pouco mais, que o amor, ele pertence, ele permanece para sempre. Deus nos amou primeiro, e o amor de Deus por nós é para sempre. E não só nos relacionamentos das pessoas também. Se você ama, por exemplo, um pai e uma mãe, e quando eles, né, morrem, você deixou de amar? Não, você continua amando, né? Então, outra razão pela qual Deus nos manda fazer do amor nossa principal prioridade é que ele é eterno. Amar a Deus eternamente. Então, essas 3 permanecem para sempre. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Está lá em Coríntios, 1 Coríntios 13, 13. Se você uma hora que quiser um tempinho para dar uma olhadinha, vai lá, para se aprofundar um pouco mais. Então, o amor, ele sempre deixa um legado. A forma de você tratar outras pessoas, não a sua riqueza ou as suas façanhas, é a influência mais duradoura que você pode deixar neste mundo. Como disse a Madre Teresa, não é o que você faz, mas quanto amor você dedica no que faz, que realmente importa. O amor é o segredo de uma herança duradoura. Então, pensa nisso e veja como que você está amando as pessoas do teu convívio. E se está realmente amando a Deus também. Então, por exemplo, se uma pessoa, né,
está lá no leito de morte. Então, a maioria das pessoas, quando chegam nesse ponto, elas se encontram, né, no limite entre este mundo e a eternidade. Mas jamais, né, ouvi alguma delas dizer: trago meus diplomas, quero olhar para eles mais uma vez. Mostre meus títulos, minhas medalhas, aquele relógio de ouro que recebi como prêmio. Quando a vida aqui está no fim, né, não são os objetos que a gente quer, mas sim as pessoas. Né? É o que desejamos ter na nossa volta. Pessoas que amamos e com as quais a gente tem mais intimidade ou mantemos o mandamento. Então, todo ser humano, quando ele percebe que a vida já está se extinguindo, o que ele quer? Se pede para trazer, né, os familiares, os parentes. Está fazendo sentido para você? Espero que sim. Então vamos continuar aqui. Então, outra questão, que nós seremos avaliados pelo amor que dedicamos. Sim. Então, se você ainda há tempo de você entender isso, né? Que a terceira razão para tornar o aprendizado, né, do amor, o objetivo da nossa vida, é que na eternidade seremos avaliados com base nele. Uma das formas pelas quais Deus mede a nossa maturidade espiritual é pela qualidade dos nossos relacionamentos. Preste atenção aqui, ó. No céu, Deus não dirá assim, ó: fale-me da sua carreira, da sua conta bancária, dos seus passatempos. Em vez disso, o que vai acontecer? Irá rever a maneira com que nós tratamos as outras pessoas, especialmente as mais necessitadas. Lá Mateus 25, capítulo 25, versículo 34 e 46, Jesus já disse isso. Ele disse que era para nós amar, né? É preciso amar a família em primeiro lugar, né? E cuidar das suas necessidades práticas. Então, o que ele... Né? Ó, digo-lhe a verdade, o que vocês fizerem a algum desses pequeninos, né, que são membros da minha família, a mim fizeram. Mateus 25, 40, né, explicita isso que Jesus já deixou dito. Então, quando a gente partir para a eternidade, nós vamos deixar o restante todo para trás, exceto o quê? O nosso caráter. Então, por isso a Bíblia diz: a única coisa que realmente importa é a fé que se manifesta mediante o amor. Gálatas 5:6 fala disso. Então, se a gente não está aprendendo a amar, se a gente não está praticando o amor, é vã. O que a gente está fazendo aqui na vida, afinal das contas? Por isso que eu trouxe a reflexão, por uma inspiração do Espírito Santo, esse tema, Uma Vida com Propósito, e baseada nesse livro do Rick, que é um dos que eu conheço, com uma profundidade, uma reflexão muito, muito ampla e muito esclarecedora. Então, quando a gente tem o conhecimento, né, que hoje vocês, quem está aqui comigo, quem está me vendo posteriormente, de entender do que se trata hoje, esse capítulo, o 16º, do que está trazendo, afinal das contas. Então, é importante isso, né, que você, toda manhã, quando você se levantar da cama, ou você se ajoelha ao lado da cama, ou se senta na beirada, enfim, da forma que você se sentir melhor, e diz: Deus, né, ore, né, pede, agradeça a Deus, conseguindo ou não realizar qualquer outra coisa no dia de hoje, eu quero ter a certeza de que terei tempo para amá-lo e para amar as pessoas. Pelo menos isso, a gente lembrar de fazer essa oração, você vai ser lembrado no decorrer do dia de que forma que você pode praticar isso. Porque hoje, né, o tema de hoje se baseia nisso. Amar, né, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, por que, né? Por que tudo isso é o que consiste a nossa vida? Então, se você não quer mais desperdiçar esse dia, porque Deus deveria lhe dar outro dia se você pretende desperdiçá-lo.
Então, se a gente não ter essa consciência, não trazer para essa consciência por que nós estamos aqui, inclusive fazer essa oração já ao acordar, pedir isso, me ensine a amar o meu próximo. Limpa de mim o meu coração, que muitas vezes eu não estou dando conta de entender isso, mas que isso aqui vai hoje ampliar um pouco mais a consciência. Então, a melhor forma, a melhor expressão do amor é o tempo. De que forma? Só que a gente não sabe se a gente vai ter tempo amanhã de fazer isso. Por isso que o Rick traz essa abordagem dizendo, comece hoje, todas as manhãs quando você acordar. Então, a importância das coisas pode ser medida pelo tempo. Vamos pensar nisso. Né? O tempo que nós estamos dispostos a investir nelas. É uma frase corriqueira que diz, né? Não é eu não consegui, não é uma questão de eu queria ir lá visitar você e não fui. Então, tempo é uma questão de prioridade. Então, quanto maior o tempo dedicado a alguma coisa, mais você demonstra a importância e o valor que ela tem para você. Então, se você quiser conhecer as prioridades de uma pessoa, observe como ela utiliza o seu tempo. O tempo, na verdade, ele é uma dádiva, ou a dádiva mais importante, pois todos nós recebemos uma medida fixa desse tempo. Nós podemos aumentar o nosso dinheiro, mas o tempo a gente não consegue aumentar. A gente pode multiplicar o dinheiro que a gente tem, mas o tempo não. O tempo são para todos iguais. E cada um faz, né? Com o seu tempo. E daí é a responsabilidade de cada pessoa. Por exemplo, quando você dedica tempo a alguém, você está dedicando o quê? Uma porção da sua vida, que jamais irá recuperar. O seu tempo é a sua vida. Por isso, o maior presente que você pode dar a alguém é o quê? O seu tempo. Não é bastante dizer que relacionamentos são importantes. Nós temos que provar essa afirmação, investindo tempo neles. Palavras isoladas não têm valor algum. Meus filhinhos, né? Tá lá, João escreve isso que Jesus disse. Ó. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversas. Deve ser o amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. 1 João 3,18 está escrito isso. Relacionamentos, então, demandam tempo e esforço. E a melhor maneira de soletrar amor é T-E-M-P-O. Tempo. Então, a essência do amor não é o que pensamos, né? Ou fazemos ou proporcionamos aos outros. Mas quantidade, o quanto damos de nós mesmos pelas pessoas. Então, o maior presente que você recebeu, né, e que você pode dar a alguém é o quê? O tempo. A essência do amor não é o que pensamos. Então, lembra disso. Né? A essência do amor não é isso. A essência do amor é o quanto eu me dedico a outras pessoas. Você já parou para pensar isso? Então, tem muitas pessoas, né? Nós mulheres, homens, que muitas vezes a gente se dedica a fazer as coisas da gente e esquece da família. E muitos pais falham com os filhos e muitos casamentos também por conta dessa falta de dedicar, priorizar a família. Tem que trabalhar fora, sim, mas sempre a prioridade deve ser a família. Precisamos dedicar tempo a isso. Aí tem muitas pessoas, eu dou de tudo, homens principalmente, né? Eu dou de tudo para a pessoa, mas o principal não dá, que é tempo, né? Então, assim, o mais desejado presente de amor não são os diamantes, rosas e chocolates. É concentrar-se é dedicar um tempo para as pessoas que nós amamos. Então, atenção, vamos tentar, né, refletir sobre isso.
Quando a gente diz, eu valorizo você o bastante para lhe dar o mais precioso bem, meu tempo. Isso é uma prova de amor. Então, sempre que você dá tempo, está fazendo o quê? Um sacrifício. E o sacrifício é a essência do amor. Jesus foi exemplo disso. Que nos amou e se entregou na cruz por quem? Deus, né? Se entregou, obedeceu ao Pai por sacrifício. A fim do quê? A fim de tirar os nossos pecados. Está lá em Efésios 5:2. Então, lá no Efésios 5:2 diz assim, sejam cheios de amor pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo, que amou vocês e se entregou a Deus como sacrifício, a fim de tirar os seus pecados. Quem que escreveu isso? Paulo. Paulo entendeu e falou muito disso, né? Que a gente pode dar sem amar, né? O que nós podemos dar? Mas a gente não pode amar sem se dar. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o quê? Deu a vida. Então a gente precisa ter esse entendimento. Amar significa renunciar, abdicar de algumas preferências, conforto, objetivo, segurança, dinheiro, energia ou tempo para benefício de outra pessoa. Então isso é o amor, que também é uma renúncia. Eu renuncio a outra coisa para ficar com as pessoas que eu amo. Então, o melhor momento para amar não é amanhã, é hoje, é o agora. Porque nós não sabemos se nós vamos ter o amanhã ou não. Então, algumas vezes, o adiamento é uma resposta válida para uma tarefa trivial. No entanto, como o amor é o que mais importa, ele tem prioridade máxima. A Bíblia enfatiza repetidamente isso. Sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Onde que está isso? Gálatas 6:10. Aproveite cada chance que tiver para fazer o bem. Lá em Efésios 5:16. Sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. Provérbios 3:27 traz essa afirmação e essa reflexão aqui também. Por quê? O melhor momento para expressar o amor é o agora. Porque nós não sabemos até quando nós teremos a oportunidade. Porque nós não sabemos o dia amanhã. A gente não sabe se a pessoa que nós amamos, vou deixar amanhã, eu vou fazer uma declaração de amor, eu vou dar atenção, ficar junto. Não sabemos. Nem se a gente vai estar aqui. Então, as circunstâncias, elas mudam as pessoas, né? Porque filhos crescem, vão morar fora, casamentos às vezes se desfazem, né? As pessoas morrem. Então, a gente não pode ficar adiando, deixando nada para amanhã. Se tem que expressar, a gente tem que expressar agora. E o importante é assim, quando eu tenho consciência de que um dia eu estarei na eternidade diante de Deus, né? A gente precisa pensar um pouquinho em algumas questões, né? Como que eu vou chegar lá e vou explicar aqueles momentos em que os projetos e coisas foram mais importantes do que as pessoas, né? Com quem eu vou precisar começar a passar mais tempo? Isso fica uma reflexão para ti. A partir de hoje, para quem eu preciso dedicar um pouco mais de tempo? O que você precisa eliminar da sua agenda para tornar isso possível? Como que você vai organizar a sua vida? E que sacrifícios você precisa fazer para escolher estar com essas pessoas? Lembrando que o melhor exercício da vida é amar. E a melhor expressão do amor é o quê? O tempo. E o melhor momento para amar é agora. Se você entendeu isso, você entendeu, e aí é colocar em prática. Se hoje, nessa live, você entendeu essas 3 questões, comece a colocar em prática, né?
que o melhor exercício da vida é amar. A melhor expressão do amor é o quê? É o tempo que eu dedico às pessoas que eu amo. E o melhor momento de amar, qual é? O agora, o hoje. Comece agora. Comece agora, né? A gente está encerrando aqui a nossa live. E eu espero realmente que isso tenha tocado no teu coração, que você comece a pelo menos refletir, ampliar a sua consciência sobre esse tema de hoje, né? Que a vida consiste em amar. E conforme está lá em Gálatas 5:14, diz assim, ó, toda a lei se resume num só mandamento. Olha como, né, Deus foi tão enfático, e Paulo escreve para os Gálatas e escreve para mim, escreve para você e diz assim, ó, ame o seu próximo como a si mesmo. Será que a gente não está dando conta de amar o nosso próximo porque não estamos nos amando? O que é amar a mim mesmo? O que eu tenho feito por mim, cuidado de mim? Talvez seja essa a questão, né? Vamos pensar um pouquinho, né? Será, honestamente pensando, né? Será que os relacionamentos são realmente a sua prioridade? Se pergunte, será que os relacionamentos com as pessoas que eu amo, que são importantes para mim, são a minha prioridade? E se não forem, se não eram até ontem, a partir de hoje, o que você vai fazer? O que você vai fazer para que realmente assegurar que seja? Mudar. Então, meus queridos, gratidão enorme pela tua presença aqui. Sou grata a Deus pela tua vida, eu honro a tua vida. Agradeço a presença do Espírito Santo aqui comigo, me conduzindo nessa reflexão. Eu honro a vida do Rick Warren por ter escrevido essa obra e hoje está aqui contribuindo para que eu venha contigo fazer essa reflexão, para que você consiga aprender, ampliar a sua consciência e começar a mudar o rumo da tua vida. Isso faz parte do quê? Do propósito que Deus colocou na sua vida e na minha vida, ou seja, nós só estamos aqui porque Deus tem um propósito para a minha vida e para a tua. Ninguém está aqui aleatório. Ninguém veio aqui só para enfeitar. Então, se você não havia pensado nisso, eu te convido a pensar, a refletir. E se realmente tem interesse em saber um pouco mais, fique comigo. Nós vamos ficar por 40 dias, né, diariamente, trazendo uma reflexão deste livro que muito contribuiu para a minha vida e tem contribuído para a vida das pessoas, das minhas clientes, das pessoas do meu convívio, né? Para poder clarificar o nosso propósito de vida. Entender o que é que eu estou fazendo aqui. E se eu não estou fazendo o que eu vim fazer, com essas reflexões eu consigo ampliar a minha consciência e começar a mudar a direção e fazer a vontade do Pai. Então, obrigada, Pai, por essa oportunidade de estar aqui, pela vida de cada uma das suas filhas que estão assistindo no momento e os que vão assistir posteriormente. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade. Um beijo no teu coração, meus queridos, minhas queridas, e até amanhã. Tchau, tchau.